Números. Números, capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez, como antes, ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém agora, já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão a Assur. Também afligirão a Eber, que também será para a destruição. Então Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho.
Salmos. Salmos, capítulo 66. Cântico e salmo para o músico mora. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Selá. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Selá. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Selá. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Salmos, capítulo 67. Salmo e cântico para o músico mor sobre Neginote. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Selá, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Isaías. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada.
Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra, e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços e alagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora, e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Primeiro Pedro.
Capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!